galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Celso Ramos e estou aqui mais uma vez para ensinar para vocês agora sobre biologia, e nessa aula eu quero aproveitar a oportunidade para a gente estudar um pouco mais sobre a primeira lei de Mendel por meio de exercício, tá? Nós já tivemos uma primeira aula teórica, falei um pouco sobre a história de Mendel, sobre como que ele interpretou o resultado dos experimentos que ele fez com as ervilhas. E aí a gente vai pegar alguns dessas ideias de Mendel para responder essas questões. A primeira questão, pessoal, quero que vocês prestem bastante atenção. Ela diz o seguinte, ó: em uma dada espécie vegetal, o caráter planta alta é dominante sobre o caráter planta baixa, sendo os genes alelos localizados em autossomos. Pelo cruzamento de plantas altas heterozigóticas, obtiveram-se 160 descendentes. Qual o número provável de plantas baixas entre esses descendentes? Antes que eu responda essa questão, eu quero explicar para vocês algumas palavras que para vocês pode ser estranha. Quando ele fala de caráter, o termo caráter aqui em biologia, em genética, tem a ver com característica, certo, pessoal? Não tem a ver com personalidade, é característica que a gente pode observar. Característica essa que pode ser morfológica ou fisiológica, ou seja, que vai fazer parte do corpo do indivíduo ou de como ele funciona, da maneira como ele funciona. Outra característica que ele mencionou ali é o termo heterozigoto, que a gente vai entender ao longo da resolução da questão. Então ele fala aí que uma dada espécie vegetal, o caráter planta alta, ou seja, ele está falando aqui do tamanho da planta, né? Então tem duas variantes para essa característica, planta alta e planta baixa, certo? Vamos lembrar que no monohibridismo, que é a primeira lei de Mendel, Mendel ele diz que cada característica ela vai ser determinada por dois fatores. Olha só, Mendel ele não sabia da existência do gene na época em que ele estudou as ervilhas. Mas ele disse que cada característica genética ela é resultante da atuação de dois fatores. Esses fatores, nós sabemos hoje que os fatores são genes, são alelos. O que são alelos? Alelos são as versões do gene. Por exemplo, eu tenho a característica tamanho, a minha estatura. A minha estatura é uma característica que eu tenho. Eu tenho a contribuição do meu pai e a contribuição da minha mãe para essa característica. Então, cada característica ela é determinada por dois fatores. Esses fatores eles vieram de quem? Dos genitores. Da mesma forma, a gente vai tá falando aqui com relação ao que a questão está dizendo. Aqui, ó, o caráter planta alta vai ser dominante e o caráter planta baixa vai ser recessiva. Mendel ele representou cada fator por uma letra, certo? Então, aqui a gente vai utilizar letras para representar os genes, ou no caso que a gente chama de alelo. Então, a gente vai usar letras para representar os genes. Então, ele falou ali, ó, o caráter planta alta é dominante. Então, eu vou representar por uma letra maiúscula o caráter planta alta. Então, eu vou colocar aqui os dados da questão, pessoal. Ó. Então, aqui eu vou colocar os dados da questão. E eu vou colocar aqui o seguinte: a letra maiúscula eu posso usar qualquer letra. Se eu utilizar a letra A, eu vou usar A o tempo todo. Se eu utilizar a letra B, eu vou utilizar a letra B o tempo todo. Então, vamos lá. Eu vou utilizar a letra A. O A maiúsculo vai ser o alelo dominante. Como a questão está dizendo aqui, o caráter planta alta é dominante. Então, o alelo dominante vai gerar a característica planta alta. Consequentemente, o alelo recessivo vai ser representado pela letra A minúsculo. Vai ser planta baixa. Então, vamos lá. Alelo recessivo vai gerar planta baixa. Ou planta anã, tanto faz. Agora, presta bem atenção. A característica do indivíduo não é representada por uma letra, não. Ela vai ser representada por duas letras.
Uma que veio do pai e a que veio da mãe, ok? Então, quando é que o indivíduo vai ser planta alta? Quando ela tiver 2 azões ou quando ela tiver um azão e um azinho. Por quê? Nós aprendemos na aula passada que a característica que se expressa é a do alelo dominante, ou da letra maiúscula, como vocês podem ver aqui. E nós vimos que A maiúsculo vai gerar planta alta. Então, eu posso representar isso aqui, pessoal, simplesmente dessa maneira. Um A e um traço. Esse traço significa que aqui eu posso ter um azão ou um azinho. Tanto faz, se tiver azão ou azinho. Da mesma forma que vai ser o quê? Vai ser indivíduo que vai produzir planta alta. E quando é que vai se formar plantas com estatura baixa? Quando não tiver a presença do alelo dominante. Se não tiver a presença do alelo dominante, então eu vou ter essa seguinte situação. Eu vou até representar por letra com a cor diferente, ó. Azinho, azinho. Vai gerar planta baixa ou planta anã, certo? Então, essa representação da característica por meio de letras, a gente chama isso de genótipo. Escreva e anote no seu caderno. Essa representação aqui, ó, é o genótipo. Esse genótipo aqui, azão, azão, ele é o genótipo homozigoto. Por que é homozigoto? Eu vou até tirar essa divisão aqui do quadro para a gente continuar. Então, por que é homozigoto? Porque só tem um tipo de alelo, que é o alelo dominante. Então, como ele só tem um tipo de alelo, a gente diz que é homozigoto dominante. Certo, pessoal? Esse outro genótipo aqui, ele também é homozigoto. Então, eu vou colocar aqui esse genótipo é o genótipo homozigoto. Só que aqui só tem alelos recessivos. Então, é homozigoto recessivo. Então, dificilmente, pessoal, eu vou ficar dizendo, isso aqui é azão, azão. Ou não, aqui é azinho, azinho. Eu simplesmente vou falar indivíduo homozigoto dominante e homozigoto recessivo. Certo? Uma outra coisa que vocês devem levar em consideração. Esse indivíduo aqui, ele tem 2 alelos diferentes. Então, ele é heterozigoto. Eu vou puxar aqui a setinha para dizer o nome desse genótipo aqui, ó. O nome desse genótipo aqui, ó, é o genótipo heterozigoto. Genótipo heterozigoto ou heterozigótico. Porque hétero, o termo hétero quer dizer diferente. 2 alelos diferentes, o alelo dominante e o alelo recessivo. Uma outra coisa que eu quero também aproveitar para poder ensinar para vocês é o seguinte. Enquanto que o genótipo é a representação da característica por meio de letras, eu vou ter a característica que é visualizada. Por exemplo, o genótipo homozigoto dominante e heterozigoto tem essa mesma característica aqui, planta alta. Então, isso aqui a gente chama, a característica que a gente visualiza, a gente chama isso de fenótipo. Fenótipos são as características observáveis. Ok? Então, eu tenho fenótipo planta alta. Aqui é um outro fenótipo. Aqui é o fenótipo planta baixa. Também é fenótipo. O fenótipo, existe até uma fala
que é o fenótipo? O fenótipo, pessoal, ele vai ser o resultado da interação do genótipo e o fator ambiente. Então, o fenótipo, ele é o resultado da interação do genótipo com o ambiente. Ou seja, os nossos genes interagem com o ambiente para expressar as nossas características visíveis. As características visíveis são o fenótipo. Ok? Então, dito isto, a gente vai dar continuidade à questão, tá bom? Então, ele diz ali, ó, em uma dada espécie vegetal, o caráter planta alta é dominante sobre o caráter planta baixa, sendo os genes alelos localizados em autossomos. O que é autossomo? São os cromossomos que não pertencem ao par sexual. Por exemplo, o homem tem o par sexual XY e a mulher tem o par sexual XX, ok? Pelo cruzamento de plantas altas heterozigóticas, obtiveram 160 descendentes. Qual o valor provável de plantas baixas entre esses descendentes? Então, ele está dizendo aqui que foram cruzadas plantas altas heterozigóticas, ou seja, foram cruzadas plantas com esse tipo de genótipo. Indivíduos heterozigotos foram cruzados entre si. E desse cruzamento, segundo a questão, nasceram 160 descendentes. 160 descendentes. Qual é o número provável de plantas baixas entre esses descendentes? Ou seja, ele quer saber aqui, desses 160 descendentes, quantos indivíduos são planta baixa. Planta baixa, qual é o genótipo? Homozigoto recessivo, planta baixa. Ele quer saber quantos indivíduos são Azinho, Azinho. Como é que eu vou responder essa questão? Vamos fazer o cruzamento desses indivíduos heterozigotos aqui, para ver o que vai dar? Quando eu pego, quando eu pego Azão, Azinho e cruzo com Azão, Azinho, eu vou fazer aqui, ó, vou usar as flechinhas para poder a gente fazer o cruzamento, ó. Eu vou pegar esse primeiro Azão, junto com esse primeiro Azão, vai dar qual genótipo? Homozigoto dominante, certo? Aí aqui, qual é a segunda possibilidade de cruzamento? É se esse Azão aqui, ó, se juntar com este Azinho. Aí vai ficar heterozigoto, porque ele tem um alelo dominante e um alelo recessivo. Já acabou as possibilidades de cruzamento para esse primeiro Azão. Agora eu vou fazer o cruzamento com esse Azinho aqui. Se eu juntar este Azinho com este Azão, vai ficar o quê? Azão, Azinho. Sempre a gente coloca a letra maiúscula primeiro. Então vai ficar heterozigoto também. Se eu pegar este Azinho com este Azinho, vai ficar por último Azinho, Azinho. Aí eu te pergunto, pessoal, ó. Todo mundo que tiver pelo menos um Azão, eu sei que são indivíduos planta alta. Quem tiver Azinho, Azinho, é a planta baixa, né, pessoal? Ó, planta anã. Planta baixa. Qual é a proporção aqui de indivíduos que produzem plantas baixas? Aqui eu sei que é 3/4. Por quê? De 4 possibilidades, 3 é planta alta. Qual é a proporção de planta anã? De 4 possibilidades, apenas uma é de se produzir planta anã. Então, essa aqui é a probabilidade de se produzir plantas anãs. Se eu tive um cruzamento de 2 indivíduos e nasceu 160 descendentes, como é que eu vou saber a quantidade de planta baixa? Basta eu pegar essa proporção aqui, essa aqui é a proporção esperada, e multiplicar por esse valor de 160. Então, vai ficar aqui, ó. Anotem aí, vai ficar 1/4
vezes 160. 160 vai ficar 160 dividido por 4. Vai ficar 40, né, pessoal? 40 indivíduos são do genótipo homozigoto recessivo. Ou seja, desses 160 descendentes, espera-se que 40 sejam indivíduos que produzem planta baixa. Beleza, pessoal? Vamos agora para a próxima questão. A próxima questão diz o seguinte, deixa eu apagar aqui para poder a gente responder ela. Então, pessoal, aqui, para você responder uma questão dessa, sempre tem que anotar aqui os dados da questão, para poder a gente entender, né? Vamos lá. O gene que condiciona sementes de milho enrugadas, que é milho doce, é recessivo em relação ao gene para sementes lisas, que é o milho normal. Do cruzamento entre heterozigotos, originaram-se 840 sementes, das quais 630 são lisas. Entre essas sementes lisas, o número esperado de heterozigoto vai ser quanto? Então, vamos lá. A questão diz que o gene que condiciona a semente enrugada é recessivo. Então, eu vou colocar aqui os dados da questão. Os dados diz o seguinte, que o alelo recessivo vai produzir milho enrugado. Milho enrugado. Se o alelo recessivo produz milho enrugado, aí ele diz lá, em relação ao gene para essa semente. E o milho normal, que é a semente lisa, vai ser o alelo dominante, lógico, né? Então, aqui vai ser milho liso, que é a semente normal, né? Conforme o enunciado da questão. Então, diante disso, eu sei que todas as sementes que forem azão ou azão-azinho, vai ter qual tipo de fenótipo? Sementes lisas, certo? Milho liso. Aqui vai produzir milho liso. Diante disso também, todo mundo que tiver os dois alelos recessivos vai ser milho enrugado. Certo? Beleza. Aí ele está dizendo lá que do cruzamento entre indivíduos heterozigotos originaram 840 descendentes. Ou seja, ele pegou indivíduos heterozigóticos, né, azão, azinho, e cruzou entre si. Desse cruzamento aqui a gente já sabe. Vai gerar azão-azão, azão-azinho, azão-azinho e, por último, azinho-azinho. Olha aqui, pessoal. E esses indivíduos aqui são milho liso, certo? Ó, milho liso. E esse indivíduo aqui é milho enrugado. Milho enrugado. Eu sei que esse indivíduo aqui, ele representa 1/4. E esses indivíduos milho liso aqui, ó, representa 3/4. Aí ele quer saber, ele sabe que desse cruzamento aqui, ó, nasceram 840 descendentes. Desses 840 descendentes, entre essas sementes lisas, o número esperado de heterozigoto vai ser quem? Quem que é heterozigoto aqui, pessoal? Vai ser 2/4. Ó. De 4 possibilidades, 2 delas vai ser heterozigoto. Então, isso aqui representa 2/4. 2/4 é a mesma coisa que 1/2. Então, eu vou pegar 1/2 e multiplicar por 630. 630 é a quantidade de sementes lisas, certo? 630 é a quantidade de sementes lisas. A alternativa correta aí vai ser 420, ok? 420 é a quantidade de indivíduos que produzem sementes lisas. Pessoal,
Até a próxima. Tchau, tchau.